A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós iniciaremos agora áudios sobre a estatura de um varão perfeito. E leremos a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Preciosos irmãos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 15, o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como meninos, de maneira nenhuma entrará nele. Quando formos meninos, como o Senhor Jesus disse, nós seremos adultos. Parece um tanto complicado, mas a Bíblia fala de meninos em Cristo e fala também para sermos meninos. Em relação a Marcos 10, versículo 15, o Senhor Jesus apanhou os meninos e disse aquelas palavras: quem não receber o reino de Deus como meninos, de maneira nenhuma entrará nele. É porque o menino, a criança, não guarda ódio em seus corações. Por exemplo, às vezes elas brigam com os filhos dos vizinhos. E os pais adultos ficam de mal um com o outro. E demora dias, semanas, meses e até anos sem falar-se. No outro dia, aquelas mesmas crianças que estavam brigando, estão brincando. Por quê? Porque elas não guardam rancor, mágoas. Elas querem é brincar.
Então Deus quer que atinjamos esse patamar, agir como crianças, naquele sentido. No entanto, ele reprova a igreja de Coríntios no capítulo 3, dizendo: E eu, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, mas como a meninos em Cristo, como a carnais. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Então, a igreja de Corinto, ela estava menina em Cristo. Agora Deus quer que cresçamos. Deus quer que nos tornemos adultos espirituais. E Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2: Desejais afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Na carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 até o 14, São Paulo diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aos Efésios 4, do versículo 11 ao 16. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, está escrito: Mas tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia
de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus quer que cresçamos. Deus não quer que sejamos anões espirituais, mas que cresçamos. E à medida que nós vamos crescendo, vamos nos tornando aqueles meninos de São Marcos, capítulo 10, versículo 15. Aquele que não receber o reino de Deus como meninos, de maneira nenhuma entrará nele. Então Pedro estava falando à igreja, ao grupo que deve crescer. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Notemos uma coisa: eu tenho obtido esta fé, disse São Pedro. Eu estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Então, isto não é para o mundo, isto é para a igreja. É para aqueles que estão em Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo. Note esta palavra: dadas por seu divino poder, o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vamos deixar que isto penetre bem fundo na nossa alma. Vejam, nós não estamos pregando, estamos estudando esta coisa tão maravilhosa, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está claramente dirigindo isto à igreja, para aqueles que escaparam da corrupção. Por isso, estamos abordando isto para encontrar o caminho e quais são os requisitos que Deus requer. E eu creio, meus irmãos, não há uma só pessoa hoje, não há um só cristão hoje
que ama a Deus, que não gostaria de ser como Cristo. Sim, todos nós queremos ser como Cristo. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos se aprofundar no amor de Deus. E para isso o Senhor tem que nos ajudar. Nós estamos querendo, nós estamos usando tudo que temos para que isso seja feito. Mas, sem Ti, nada podemos fazer. Portanto, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, estendendo a Tua mão de poder e nos tomando por elas e nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém.